O sol se punha em Lexington, Kentucky, lançando raios dourados pelas ruas enquanto o movimento se intensificava. No interior de uma viatura policial, o oficial Lucas Romero ajeitava o espelho retrovisor, observando o trânsito com olhos atentos e uma paciência inquieta. Ao seu lado, sua parceira, Sarah Mendes, rabiscava em seu bloco de notas, revisando o relatório do último chamado. Estavam parados próximo à Avenida Ashland, um trecho que separava as casas modestas dos condomínios de luxo. Foi então que os olhos de Lucas travaram em um carro sedã preto que passava devagar. Ao volante, uma mulher negra de cabelos lisos e impecáveis, vestindo um elegante vestido azul marinho. Sua postura era reta, seus movimentos precisos. Tudo nela exalava controle. "Olha isso!" murmurou Lucas, apertando os olhos em direção ao veículo. "Carro preto, vidro fechado. Aposto que tem coisa aí." Sarah levantou o olhar de seu bloco de notas, intrigada. "Sério, Lucas? Ela não tá nem acelerando, nem fazendo nada errado. Qual o seu problema?" Ele a ignorou, os dedos já alcançando o botão das luzes de emergência. "Vamos descobrir", disse ele com um sorriso enviesado, enquanto virava o volante para seguir o carro. O sedã acelerou levemente, mas logo deu seta e encostou na beira da calçada, com movimentos tão precisos que pareciam coreografados. Lucas saiu da viatura primeiro, firme e decidido. "Lucas, não tem causa provável", alertou Sarah, saindo atrás dele. "Isso é abuso de autoridade e você sabe." "Eu faço isso há 20 anos, Sarah", rebateu ele sem olhar para trás. "Conheço um suspeito só de olhar." A janela do carro se abriu devagar. Os braços da motorista já estavam estendidos, as mãos para fora, visíveis e imóveis, como se já conhecesse aquele protocolo de cor. Quando o vidro baixou por completo, revelou o rosto sereno e firme de Grace Williams, que os encarou com uma expressão de calma estratégica. Seus olhos escuros não piscavam. "Boa noite, oficiais. Algum problema?" perguntou Grace, a voz firme, mas controlada. Lucas se inclinou, deixando sua sombra cobrir o interior do carro. Ele não respondeu à pergunta. "Carteira de motorista e registro do veículo. Agora", disse com um tom que misturava autoridade e desprezo. Com movimentos lentos e calculados, Grace pegou os documentos na bolsa do passageiro e, antes de entregá-los, os deixou no teto do carro para que Lucas visse cada passo. Seus dedos tremiam levemente, um detalhe que Sarah não deixou passar. "Você tá vendo isso, Lucas?" disse Sarah se aproximando, olhos focados no comportamento do parceiro. "Ela tá com medo. Não fez nada de errado e tá com medo." Mas Lucas nem se virou. Ele pegou os documentos com um movimento brusco e encarou Grace de cima. "O que você tá fazendo nesse bairro, Sra. Williams? Não costuma ser o seu tipo de lugar, né?" perguntou, a voz gotejando insinuações. Grace sustentou o olhar, sem abaixar a cabeça. "Estou voltando do trabalho, Sr. Oficial. Algum problema com isso?" respondeu sem alterar o tom. O silêncio entre os três parecia ensurdecedor. Sarah olhou para Lucas, e então para Grace. Seus instintos gritavam que o problema não era Grace. O problema era Lucas. O ar parecia mais denso do que o normal. Cada som ao redor, os passos nas calçadas, o ruído dos carros passando ao longe, parecia abafado, como se o mundo inteiro estivesse assistindo em silêncio. Lucas Romero ainda segurava os documentos de Grace Williams nas mãos, mas seus olhos estavam presos nela, como se estivesse tentando decifrá-la. Não era a primeira vez que ele agia assim, mas dessa vez, algo parecia diferente. Sarah Mendes observava tudo de perto, com os olhos atentos a cada movimento de Lucas. O jeito que ele se inclinava para a janela de Grace, a postura agressiva, o tom de voz firme, mas carregado de algo mais sombrio. Ela sabia que algo estava fora do lugar. "O que te traz para essa parte da cidade, Sra. Williams?"
Lucas perguntou com a voz carregada de suspeita e uma arrogância velada. Ele não precisava perguntar isso. Não havia nada de errado no fato de alguém dirigir por aquele bairro. Mas ele perguntou mesmo assim. Grace manteve o olhar fixo nele, sem piscar. Sua expressão não mostrava medo, mas sim uma mistura de calma e controle absoluto. Eu trabalho aqui perto, oficial. Algum problema com isso? Sua voz foi tão firme quanto a dele, mas com uma frieza que fez Sarah erguer uma sobrancelha. Lucas sorriu de lado, mas não era um sorriso amigável. Ele virou o rosto lentamente para Sarah, como se quisesse confirmar que ela estava vendo a mesma coisa que ele. Olha só isso, Sarah. Tá vendo? Tem sempre uma boa desculpa, né? O trabalho, o compromisso, o mesmo discurso de sempre. Chega, Lucas! Sarah interrompeu, cruzando os braços. Sua paciência estava se esgotando. Ela tá calma, colaborando. Tá com os documentos certos. Isso aqui já acabou. Lucas soltou uma risada curta, olhando para o chão antes de levantar o rosto. Não acabou, não. Eu ainda não olhei o carro dela. Você não tem motivo para isso, Lucas, disse Sarah com firmeza. Agora ela deu um passo à frente, ficando entre ele e o carro de Grace. Ela não fez nada de errado, e a gente não tá aqui para inventar motivo. A multidão começava a se formar ao redor. Pessoas que passavam devagar, algumas já sacando os celulares e gravando. Alguém sussurrou. Olha lá, mais um desses casos. Olha lá. Isso fez Lucas se virar de repente, encarando as pessoas com um olhar de fúria. Voltem para as suas vidas. Isso aqui não é um show, disse Lucas, apontando para essa pequena multidão. Mas o que ele não sabia, ou talvez soubesse e não quisesse admitir, era que quanto mais ele tentasse afastar as pessoas, mais elas se aproximavam. Grace viu a oportunidade. Ela sabia que a situação estava chegando ao ponto de ebulição. Sabia também que homens como Lucas não gostavam de se sentir expostos. Parece que você não está acostumado a ser observado, oficial Romero, disse ela, inclinando levemente a cabeça, o tom de voz afiado como uma lâmina. Mas eu estou. Os olhos de Lucas brilharam de raiva. Ele deu um passo à frente, ignorando completamente Sarah, que ainda estava entre eles. Agora ele estava perto demais de Grace. Seus olhos estavam fixos nos dela. Você acha que é mais esperta que eu, é isso? Sussurrou ele, num tom que só ela e Sarah podiam ouvir. Você acha que essas pessoas vão te ajudar quando eu te levar presa? Porque eu posso, sabia? Eu só preciso de um motivo. Grace não piscou. Ela respirou fundo e respondeu sem hesitar. Não, Romero. Eu não acho que sou mais esperta. Eu sei que sou. Foi como se ela tivesse ativado um interruptor. Lucas apertou os punhos e deu um passo ainda mais próximo. Seus dentes rangiam. Então vamos ver se você é tão esperta assim quando estiver algemada, disse, e com um movimento rápido, ele alcançou o cinto para pegar as algemas. Não! Gritou Sarah, se colocando no caminho, empurrando Lucas para trás. Chega, Lucas! Isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. O empurrão não foi forte, mas foi o bastante para Lucas dar um passo para trás. Ele olhou para Sarah como se ela tivesse cometido o pior erro da vida dela. Sua expressão mudou de raiva para puro desprezo. Você acabou de assinar sua demissão, Mendes. Tchá! Disse ele, apontando o dedo no rosto dela. Você sabe disso, né? Isso aqui não é um filme de heróis. Você vai perder sua farda, seu distintivo, tudo. Sarah sentiu o peso dessas palavras. Por um segundo, pensou em sua carreira, no esforço que tinha feito para chegar ali. Mas então olhou para Grace, que a encarava com um olhar de gratidão silenciosa. Olhou para a multidão, para os celulares gravando. O mundo estava assistindo. Se ser cúmplice do que você está fazendo é o preço para ficar aqui, então eu não quero mais essa farda, disse Sarah, com a voz mais firme que já tinha usado.
Eu não vou ser lembrada como alguém que virou as costas para a justiça. O impacto foi imediato. A multidão explodiu em murmúrios de choque e surpresa. Alguém gritou: "Fala mesmo, policial!" Outro disse: "Ela tá do lado certo." Lucas balançou a cabeça, rindo sozinho. Mas era o riso de um homem derrotado. Ele deu 2 passos para trás, apontando o dedo para Sarah. "Você não tem ideia do que acabou de fazer, novata", disse ele, enquanto respirava fundo e olhava ao redor. "Mas não se preocupe, eu vou garantir que você nunca mais use esse uniforme. Se for esse uniforme que me obriga a ficar calada, então eu não preciso dele", respondeu Sarah, sem vacilar. Nesse instante, Grace abriu a porta do carro e saiu. O movimento foi tão calmo e deliberado que todos pararam para observar. Ela enfiou a mão no bolso de sua jaqueta e retirou um pequeno estojo de couro. Lucas e Sarah olharam para ela. Lucas deu um passo à frente. "Mãos onde eu possa ver, Williams!" ele gritou, a mão indo para o cabo da arma. Grace não vacilou. Ela abriu o estojo e retirou um crachá de identificação. Virou o cartão para que todos pudessem ver. A multidão ficou em silêncio. "Capitã Grace Williams", disse ela, sua voz forte e autoritária. "Comandante desta delegacia." O mundo parou. Os olhos de Lucas ficaram fixos no crachá. Ele piscou algumas vezes, como se não estivesse entendendo o que via. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Sarah olhou para Grace com os olhos arregalados. "Comandante!" "Sim, Mendes", disse Grace, guardando o crachá de volta no bolso. "E hoje eu vi tudo o que precisava ver." O silêncio foi substituído por aplausos. A multidão vibrava. As câmeras focavam em Lucas, que não sabia mais onde colocar as mãos. Ele não tinha mais controle. Não tinha mais o poder. "Oficial Romero", disse Grace, se aproximando dele. "Entregue sua arma e seu distintivo. Agora." Lucas não se mexeu, mas ele sabia que era o fim. O mundo ao redor parecia congelado no tempo. O vento quente de Lexington soprava suavemente, mas ninguém parecia sentir. Todos os olhares estavam fixos na cena. Lucas Romero encarava Grace Williams com o rosto contorcido de raiva e descrença. A multidão assistia, alguns em silêncio absoluto, outros murmurando entre si, chocados com o que tinham acabado de presenciar. Sarah Mendes ainda estava ao lado de Grace, com o peito subindo e descendo de forma irregular. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no fundo de seus ouvidos. Ela não conseguia tirar os olhos de Lucas, tentando prever o próximo movimento dele. Pessoas encorajadas pela presença de Grace começaram a se aproximar mais, seus celulares focados na cena como câmeras de um tribunal público. "Entregue sua arma e o distintivo, Romero", repetiu Grace, com a voz fria e firme como uma sentença. "Você está suspenso. Agora." Lucas não se moveu. Seus olhos estavam focados nos de Grace. Ele riu. Uma risada seca e amarga que parecia vir de algum lugar profundo de sua frustração. "Suspenso? Você acha que vai resolver isso me suspendendo?" Ele disse lentamente, balançando a cabeça. "Eu estive nessas ruas por 20 anos. Eu sei o que acontece aqui fora. Não se sobrevive com discursos bonitos, capitã. Isso aqui é a selva." "Selva?" Grace deu um passo à frente, seu olhar como uma lâmina. "É assim que você justifica a sua conduta? Chamando isso de selva para se sentir no direito de agir como predador?" A multidão reagiu com gritos de apoio. Um homem no meio do grupo gritou: "Fala mais, capitã!" Lucas olhou para o homem por cima do ombro. Depois voltou a encarar Grace. "Você não entende, Grace", disse Lucas, o tom agora mais baixo, quase um sussurro. "Você não sabe o que é ser o cara que todo mundo odeia. O cara que eles esperam que fale. O cara que tem que manter o controle de tudo, o tempo todo. Eu fiz o que precisava ser feito.
Eu fiz o que ninguém mais teve coragem de fazer. Sarah deu um passo à frente. Ninguém pediu para você ser juiz, Lucas. E ninguém pediu para você decidir quem merece justiça e quem não merece. Fique fora disso, Sarah! Gritou Lucas, apontando o dedo para ela como se fosse uma arma. Sua voz era mais áspera agora, menos controlada. Você ainda tem tempo de se salvar. É só calar a boca e voltar pro carro. Deixe a capitã resolver isso comigo. Mas Sarah não recuou. Pela primeira vez, ela não teve medo. Eu já decidi de que lado eu estou, Lucas. Não vou mais fechar os olhos. E você também não vai mais me calar. Grace ergueu a mão, pedindo calma, mas seus olhos nunca saíram de Lucas. Acabou, Romero. Você já sabe disso. Agora entregue a arma e o distintivo. Ou eu vou precisar pedir reforço para que isso seja feito à força. O rosto de Lucas se contorceu novamente. E dessa vez ele não conseguiu esconder o que sentia. Era o olhar de um homem encurralado. Ele olhou para o lado, para as câmeras, depois para a multidão, depois para Sarah e finalmente voltou para Grace. Quer saber, capitã? Ele disse com um sorriso forçado. Você quer meu distintivo? Toma! Ele arrancou o distintivo do peito e o jogou no chão, o metal batendo na calçada com um som seco e forte. Todos ao redor reagiram com murmúrios de choque, mas Lucas não parou por aí. Ele pegou o coldre e tirou a arma, segurando-a firme. Sarah deu um passo para trás. Lucas, larga isso! Grace ergueu a mão. Calma, Romero. Ninguém quer que isso termine assim. Você não quer que isso termine assim. Eu não quero? Não! Gritou ele, agora respirando forte, como se cada palavra custasse o ar de seus pulmões. Por que não? Isso aqui já acabou pra mim, não é? Eu sou o monstro, não é? Eu sou o vilão, o racista, o que não merece mais nada. Não é isso que você pensa, capitã? O dedo dele estava tenso no cabo da arma, mas não no gatilho. Grace sabia que precisava falar com ele agora, ou tudo iria desmoronar. Você está certo, Lucas, disse ela, a voz mais suave, mais firme. Não importa o que eu pense. O que importa é o que você faz agora. O mundo inteiro está te olhando. É assim que você quer ser lembrado? Como o cara que perdeu o controle e destruiu tudo de vez? Ou como o homem que reconheceu seus erros e teve coragem de mudar? Lucas piscou algumas vezes, sua respiração desacelerando. As palavras de Grace o atingiram de um jeito que ele não esperava. Ele olhou ao redor novamente, vendo as câmeras apontadas para ele. Ele sabia que aquele vídeo já estava na internet. Sabia que tudo já estava fora do seu controle. Os olhos dele ficaram marejados. Não é justo. Eu dei tudo para esse distintivo. Tudo. E é exatamente por isso que você deveria fazer o que é certo agora, disse Grace, sem quebrar o contato visual. Mostre que você ainda tem alguma coisa boa para dar. O silêncio voltou. A multidão não disse nada. Ninguém se moveu. Todos estavam esperando a decisão dele. E então, ele soltou a arma. A arma caiu no chão e girou 2 vezes antes de parar, como se estivesse indecisa sobre o que fazer. Mas Lucas já tinha decidido. Ele levantou as mãos, sem olhar para ninguém. Apenas manteve os olhos no chão, com a cabeça baixa. Não havia mais luta nele. 2 policiais se aproximaram e o seguraram pelos braços. Ele não resistiu. Não havia mais motivo. A multidão explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Alguém gritou: "Justiça foi feita!" Os celulares focaram no rosto de Lucas, enquanto ele era levado em direção à viatura. Sarah fechou os olhos e respirou fundo. As lágrimas queimavam seus olhos, mas ela não as deixou cair. Sentiu uma mão firme em seu ombro, e ao abrir os olhos, viu Grace ao seu lado. "Você fez o que precisava ser feito, Sarah", disse Grace, com um sorriso que não era de vitória, mas de respeito. Eu só não queria ser mais uma, capitã",
respondeu Sarah com a voz trêmula. Eu não queria ser mais uma que finge que não vê. E não foi, disse Grace. Hoje você mostrou para todo mundo o que significa ser uma policial de verdade. O sol ainda brilhava forte sobre as ruas de Lexington, mas algo havia mudado naquele dia. O peso do distintivo agora parecia diferente para todos os que assistiram. Lucas foi levado, mas a justiça ficou. As pessoas começaram a se dispersar, mas o vídeo já estava viralizando. Não era apenas a prisão de um policial corrupto que estava sendo compartilhada. Era a coragem de uma mulher que decidiu não mais abaixar a cabeça. Era Sarah Mendes, mostrando ao mundo que até o silêncio tem consequências. O som das sirenes desapareceu ao longe, mas o impacto do que havia acontecido ainda pairava no ar. A rua estava mais silenciosa agora. Não era o mesmo silêncio tenso de antes. Era o silêncio do alívio. O silêncio de quem, por fim, viu a justiça agir. Lucas Romero já havia sido levado na viatura, mas sua sombra ainda parecia pairar no ambiente. As pessoas começaram a dispersar, algumas ainda olhando para seus celulares, outras discutindo entre si o que tinham acabado de testemunhar. Aquele vídeo já estava circulando. Não havia mais como apagar. Sarah Mendes respirava fundo, tentando processar tudo. Seus olhos estavam fixos no lugar onde Lucas havia sido levado. Ela sabia que não era o fim. Homens como ele não desistem facilmente, mas agora ele não estava mais no controle. Ele vai tentar voltar, disse Sarah, olhando para Grace Williams, que permanecia de pé, firme e inabalável. Deixe ele tentar, respondeu Grace, com os olhos focados no horizonte. Agora todo mundo sabe quem ele é. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de terra molhada. O céu nublado indicava que a chuva estava a caminho. Sarah olhou para cima por um instante, sentindo as primeiras gotas caírem em seu rosto. Ela fechou os olhos e respirou fundo, deixando a água lavar a tensão acumulada. Capitã, o que acontece agora? Perguntou Sarah, olhando para Grace com uma mistura de curiosidade e preocupação. Grace ficou em silêncio por um momento, observando as pessoas ao redor. Alguns ainda gravavam, outros já se afastavam. Mas o impacto daquela cena permaneceria por muito tempo. Ela sabia que o que vinha a seguir seria ainda mais difícil. Agora mostramos que isso não foi sorte, respondeu Grace, virando-se para Sarah com o olhar firme. Agora provamos que isso não foi uma exceção. Foi o começo de algo maior. As duas ficaram ali por mais alguns segundos, observando o mundo ao seu redor. O silêncio não era mais desconfortável. Agora, era o silêncio da mudança. Uma senhora se aproximou, cabelos grisalhos, rosto cansado, mas com um brilho nos olhos. Ela olhou para Grace e Sarah com uma expressão de orgulho. Obrigada, disse a mulher, a voz carregada de sinceridade. Nunca pensei que veria isso acontecer. Grace sorriu de leve, um sorriso discreto, mas cheio de significado. Isso não para aqui, respondeu ela, olhando para as pessoas ao redor. Vocês viram, vocês gravaram. Agora vocês sabem o que fazer. A mulher assentiu. Outras pessoas próximas fizeram o mesmo. As faíscas de uma mudança maior estavam se acendendo. Do outro lado da rua, uma equipe de reportagem local já estava gravando. Uma repórter se aproximou com o microfone em mãos e se dirigiu a Grace. Capitã Williams, pode nos dar uma palavra sobre o que aconteceu hoje? Grace olhou para a câmera. Não havia medo em seus olhos. Não havia dúvidas. Ela respirou fundo e deu um passo à frente, sabendo que suas palavras seriam ouvidas por milhares de pessoas. O que aconteceu hoje é simples, disse encarando a câmera diretamente. É o lembrete de que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que juraram aplicá-la. A câmera focou em seu rosto, e o mundo inteiro parecia prender a respiração. A justiça não é uma escolha que fazemos quando é conveniente. É um compromisso.
Hoje demos um passo para restaurar a confiança de uma comunidade que foi traída por aqueles que deveriam protegê-la. Mas isso não para aqui. Isso é só o começo. O repórter tentou fazer mais perguntas, mas Grace ergueu a mão, indicando que já havia dito o suficiente. Ela se afastou com Sarah Mendes ao seu lado. As câmeras ainda as seguiam, mas agora elas não estavam fugindo. Elas estavam liderando. Sarah olhou de lado para Grace. Você sabe que vão tentar virar isso contra você, né? Disse apontando com a cabeça para as câmeras. Vão dizer que você fez isso pela mídia. Grace soltou uma leve risada, dessa vez mais sincera. Então eles vão aprender uma lição, disse com um brilho nos olhos. Eu não faço espetáculo. Eu faço justiça. A chuva começou a cair mais forte. As gotas batiam contra o asfalto, criando um som constante, mas reconfortante. Sarah olhou para cima e sentiu o peso nos ombros diminuir. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava do lado certo. As duas andaram em silêncio, com o som da chuva preenchendo o espaço. Sarah olhou para Grace de novo. Capitã, acha que eles vão mudar? Grace parou por um instante, olhando para a rua molhada e o céu cinzento. Eu acho que não, disse ela olhando diretamente para Sarah. Mas eles não têm mais escolha. Sarah franziu o senho, tentando entender, mas Grace já havia voltado a caminhar. Depois de alguns passos, Grace colocou a mão no ombro de Sarah e disse: Eles não mudam porque querem, Sarah. Eles mudam porque nós não vamos dar outra opção. O trovão rugiu ao longe e a chuva engrossou. Mas dessa vez, Sarah não se importou. Ela deixou a água cair sobre ela, lavando o medo, a dúvida e a culpa que havia sentido antes. Agora, ela só sentia orgulho. De longe, o telefone de Grace começou a vibrar no bolso. Mensagens de superiores, jornalistas e reuniões urgentes já começavam a chegar. Mas ela não atendeu. Olhou para Sarah, que ainda tinha o olhar fixo no horizonte. Não se preocupe, capitã, disse Sarah, sorrindo pela primeira vez em horas. Eu estou pronta. Grace deu um tapinha no ombro dela e sorriu. Juntas, seguiram pela rua, enquanto a chuva lavava o que restava daquele dia caótico. As câmeras haviam se afastado, os celulares estavam sendo guardados, mas o mundo inteiro já tinha visto. Agora não havia mais volta. Essa história pode ter terminado, mas a luta por justiça nunca acaba. Se você quer continuar acompanhando momentos de reviravolta, coragem e verdade, inscreva-se no canal agora. Junte-se a nós e seja parte dessa mudança. Sua presença aqui faz toda a diferença.